Banco do Brasil 2023 está começando com um concurso bombástico. Banco do Brasil, 6 mil vagas, nível médio escriturário, 3 mil e pica, e mais aqui, mais ali, dá mais de 5 mil reais. É uma grande oportunidade, 2023 começa com uma grande oportunidade para esses carinhas aí que estão correndo atrás de uma vaga em concurso público. Então vamos começar 2023 em grande estilo. Eu vou falar neste vídeo, você vai assistir até o fim, hein? Vamos falar nesse vídeo sobre esse edital, os segredinhos desse edital, especialmente eu vou falar como deve ser a preparação para um edital e a preparação de estudos no tempo que a gente tem aí. Como é que a gente faz a leitura desse edital? E quais as disciplinas que a gente tem de otimizar, que a gente tem que dar mais conta, quais são os filtros que esse edital está fazendo, para a gente entender como funcionam as provas de concurso público, como eu devo estudar. Sobretudo, vou falar da parte de língua portuguesa, a parte que me cabe, e a dissertação, que vai ser tão importante nessa prova. Como é que você faz para estudar? Estudar comigo, por exemplo, a dissertação e bombar nesse concurso público, porque a dissertação vai ser decisiva e fundamental, e é isso que eu vou mostrar para você. Fica até o finalzinho aí. Meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, sou professor de redação, sou professor licenciado em línguas portuguesas, com 30 anos de magistério, trabalhando em concursos públicos, pré-vestibular, etc, etc. Hoje na universidade, dando aula para futuros jornalistas e advogados, e também, evidentemente, trabalhando nessa vida de cursinho aí há bastante tempo aí com vocês, portanto, eu tenho uma longa experiência em produção textual, já que além de formado licenciado em letras, também sou jornalista, então a prática do texto é o meu barato, ensinar o carinha a fazer uma boa redação, uma boa dissertação, questões discursivas em provas de concurso público é o meu expertise. Então, dá um joinha aí, recomendo o vídeo para a galera, presta atenção, porque a nossa fala aqui vai ser bem importante para ajudar você que está se preparando em provas de concurso público, a questão das falhas que nós temos aí, especialmente os concurseiros, na hora e no momento de estudar. Então, vamos dar uma olhadinha. Como exemplo para isso, todas essas teorias que eu tenho de tanta experiência, de tanto tempo, dos equívocos na hora de você estudar, eu vou pegar o exemplo da prova do Banco do Brasil, porque é o grande concurso de 2023, portanto, fica ligado, porque a coisa vai pegar então. Aí, começamos 2023 com o concurso do Banco do Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é salário, exigências, cargo, a carga horária, a prova, a data da prova, para avaliarmos, então, se vale a pena, se é aquilo que eu estou estudando, eu já estou me preparando para a prova de concurso público, prof. Então, será que esse edital conversa um pouquinho com aquilo que eu estudo? Tem a ver com aquilo que eu estudo? Ou tem muita coisa que eu vou ter que complementar e, portanto, eu vou sair em desvantagem numa concorrência, né? Então, é isso que a gente precisa analisar com muita atenção, com muito carinho. Então, sentadinho aí, bonitinho, pega uma aguinha mineral, uma balinha, um docinho e vamos à luta, legal? Então, vamos fazer a leitura. Claro que eu vou fazer uma leitura rápida. O importante sempre para quem vai fazer concurso público é ler o edital detalhadamente, compreender os editais. Isso faz parte do expertise, faz parte da brincadeira. Então, vou fazer uma leitura rápida dos pontos que eu sublinhei como mais importantes, evidente, né? Então, nós estamos diante de um edital que é de nível médio, para o cargo de escriturário, nível médio, né? 3.622,23, que é o salário de referência, mais uma série de outras coisas. O legal é que é 30 horas semanais. Então, é uma carga horária legal, não é uma carga horária pesada, isso dá tempo para o cara poder continuar estudando, por exemplo, para concurso público, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, você não pode esquecer que tempo é dinheiro, tempo é um patrimônio muito importante. Então, 30 horas dá ao edital uma importância para quem vai continuar estudando, por exemplo, né? Então, não é uma carga que inviabiliza o cidadão de fazer outras coisas. Isso é uma vantagem desse edital. Legal? Bom, o que mais? As datas agora, para a gente ver como é que nós vamos organizar nossos estudos e se é viável tudo isso. Olha só. Primeiro, Sesgran Rio, não tem nada de diferente. O pessoal tem FEPES, FGV, Sesgran Rio, VUNESP, são aquelas organizações e aquelas empresas que fazem concurso público com o melhor know-how que tem, tá? Então, mesmo que
Eu saiba que das Fundação Getúlio Vargas, ou Sebrasp, Brasília, né, são famosas, o concurseiro não gosta. Eu que trabalho com isso há tanto tempo, não me apavoro com isso, não. Pelo contrário, porque a gente sabe que geralmente essas provas são provas muito bem feitas, porque são instituições muito sérias. Então, elas estão noutra prateleira. Você pode não gostar da prova por vários motivos. Legal? É difícil, é isso, é aquilo. Mas elas estão noutra prateleira, não tem a menor dúvida, tá bom? Não que não haja questões com problemas, não que não haja questões que são anuladas, isso faz parte, quem trabalha com concurso público sabe disso, né? Mas são instituições sérias. Muito bem, olha lá, 23/12, então, abertas as inscrições, custa 50 pilas, R$50, baratinho, legal, e essas inscrições vão até 24 de fevereiro, claro que você não vai esperar até lá, porque você tem que estudar antes disso, já tem que começar antes os estudos, legal? Prova, 23 de abril. Significa dizer que temos aí, visto hoje, final do ano de 2022, temos aí, basicamente, quase 4 meses, ou 4 meses, para estudar, né? Ou 3 meses e meio, enfim, você tem um bom tempo para preparar seus estudos. Agora, claro, depende do ponto que você está partindo. Legal? E é por isso que a gente tem que examinar esse edital com mais carinho. Então, vai lá. Nível médio, 3.622, já tinha visto isso aqui. Vamos ver o que mais? Agora, vamos lá. Como é que vai ser feita essa prova? É isso que você tem de observar. Os conteúdos, para ver se esses conteúdos estão conforme aquilo que você vem estudando. É isso que eu quero atentar aqui com vocês. Então, olha só, essa prova, o filtro passa por que provas são... A primeira etapa é composta por 70 questões. 70 questões, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a prova discursiva, que é a redação. Aí que entro eu, né? É a segunda etapa, tá? Então, a primeira etapa, múltipla escolha, A, B, C, D, E, 70 questõezinhas, então não é tão pesado assim. Dessas 70 questões, aí a gente tem uma diferenciação aqui daquilo que eles chamam de conhecimentos básicos, ó. São conhecimentos básicos, 25 questões de conhecimento básico, conhecimentos básicos, e os conhecimentos específicos, que você tem, então, um número maior de questões, que são 45 questões. Olha, isso é importante para monitorar seus estudos. Então, olha lá. Na parte de conhecimentos básicos, nós temos a língua portuguesa, inglesa, matemática, atualidades e mercado financeiro. Porra, mercado financeiro não sei nada, matemática eu não sou muito bom, língua inglesa, mas vamos olhar o peso aqui, ó. Dessa prova de conhecimentos básicos, a primeira etapa vale 100 pontos, que é a prova de conhecimentos básicos específicos, a de conhecimentos básicos vale 32,5 pontos, sendo que desses 32, a disciplina com maior peso é a minha, que me cabe, são 10 questões de língua portuguesa, valendo 1,5 ponto cada uma, portanto, 15 pontos. Então, quase metade dessa prova de conhecimentos básicos, que vale 32 pontos, e quase metade dessa prova é a parte de língua portuguesa. Então, eu não preciso dizer a você, pronto, você vai começar. Legal? Então, eu tenho que privilegiar isso aqui. Mas língua inglesa, gente, vale 5 pontos. A língua portuguesa vale 3 vezes mais. Então, é aí que você tem que concentrar seu estudo para tentar gabaritar essas 10 questõezinhas de língua portuguesa. Certo? Bom, a prova de matemática vale 7,5 e a prova de atualidades, mercado financeiro, vale outros 5 pontos. Então, você tem que traçar aqui a relação custo-benefício. Por quê? Porque muitas vezes você tem, por exemplo, atualidades e mercado financeiro, um saco sem fundo, um monte de coisa, mas isso vale 5 pontos. Onde você vai mais concentrar os seus estudos? Isso que é importante na hora de você organizar a sua agenda. Então, dessa prova de 32,5, português, 15 pontinhos. Então, ponto de partida é língua portuguesa, pensar em gabaritar essa questão. E aí a gente tem que examinar como é que é a prova de língua portuguesa dessa instituição aqui. Legal? Qual é a dinâmica dessa prova e prova para ensino médio, que a gente sabe que há uma diferença, muitas vezes, na maior parte das vezes, em ensino médio para nível superior. Aí a gente vai para conhecimento específico, que tem um peso bem maior, é 67,5. Ora, desses 67,5, nós vamos observar que quase a totalidade da prova, 52,5, é tecnologia da informação, com 35 questões, valendo 1,5 cada uma, e perfazendo 52,5 dos 67,5. Então, eu não preciso dizer por onde a coisa vai começar. Ou seja,
essa é uma prova que privilegia esse assunto que é tecnologia de informação. Quem está estudando essa área sai em vantagem, porque já tem 52,5 pontos em 100 pontos. Se juntar isso com língua portuguesa e mais uma coisa ou outra que ele venha a fazer, ele já tem uma boa pontuação nessa primeira prova. O que eu estou dizendo, então, gente? Aquele candidato que está estudando, por exemplo, para a área dos tribunais, por exemplo, né? para a área mais jurídica, né? que está estudando administrativo, constitucional, ele vai ser prejudicado aqui. Por quê? Porque geralmente é um candidato que não domina a tecnologia da informação. Então, um outro perfil de candidato, é um outro filtro. Observem, vamos pensar da seguinte maneira, qual é a filtragem que está sendo feita aqui? Basicamente, a questão da tecnologia de informação. Porque os conhecimentos bancários, que geralmente tinham uma pontuação muito grande em concursos bancários, ó, agora estão valendo 7,5 pontos em 67,5. Legal? Estatística, que é outra filtragem importante também, vale 7,5 também. Então, não há uma pontuação absurda. A pontuação, tanto de estatística de conhecimentos bancários, ó, ela dá exatamente 15 pontos em 67,5. Então, a gente vai começar o estudo, evidentemente, pela tecnologia da informação, ou seja, o que o edital está nos apontando é uma filtragem para candidatos, está filtrando um tipo de candidato que interessa para essa banca aqui, para essa instituição aqui. Bem entendido, gente? Bom, agora vamos lá, vamos pegar mais uns detalhezinhos aqui também, que é importante. Ó. Após a primeira etapa, serão classificados por microrregião, de acordo com o total de pontos obtidos, serão eliminados os candidatos que obtiverem. Ó, já tem uma primeira filtragem, tá? Ou seja, essa primeira prova ela já vai filtrar. Isso é a primeira grande filtragem aqui, tá? Vai filtrar isso que a gente acabou de ver aqui, né? Especialmente o pessoal de TI vai ser privilegiado, o pessoal que domina estatística, matemática, mas tem aquela questãozinha de 10 questõezinhas de língua portuguesa aí que esse pessoal da estatística, da TI vai ter que abraçar, e eu quero ver. Legal? Então, aproveitamento inferior vai estar eliminado quem obtiver aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto de provas objetivas, ou seja, de todas essas 70 questões aqui, ele tem que ter um aproveitamento de 50% para cima, tem que acertar pelo menos metade para continuar na bronca, né? Ou obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de conhecimentos básicos, ó. Ou obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de conhecimentos específicos, ou seja, não pode ter menos 50% em cada uma das provas também, né? Bem entendido isso? Ou ainda será eliminado ainda o candidato que obtiver 0 em qualquer uma das disciplinas. Então não adianta assim, ó, nem vou olhar, por exemplo, vamos escolher uma aqui, ó, nem vou olhar atualidades do mercado financeiro, que vale 5 pontinhos. Mas se você zerar aqui, filho, você está eliminado. Então, pensando com a cabecinha de quem elaborou esse edital, a gente está vendo que existe uma primeira filtragem que privilegia alguns conhecimentos aqui e favorece o tipo de candidato que já tem conhecimento para essa área aqui. Ele larga na frente. Claro, a experiência que a gente observa é que o aluno que é muito bom em conhecimentos bancários, tecnologia da informação e ainda a estatística, é um aluno que vai ter dificuldade em língua portuguesa. Muitas vezes isso acontece. Legal? Então, a gente tem que atentar a esse balanço do tipo de candidato que está sendo privilegiado, do tipo de candidato que vai conseguir passar por essa primeira filtragem. Bom, aí vem a segunda filtragem, agora que entro eu agora aqui, beleza? Por quê? Porque a segunda filtragem diz o seguinte, a primeira prova que vale 100 pontos, são 70 questões valendo 100 pontos, tem a segunda prova, que é a redação, que é feita no mesmo dia, que é a dissertação argumentativa, que vale outros 100 pontos. Olha só que maravilha. Peraí, prof, deixa eu ver se eu entendi. Toda a primeira parte que eu vou estudar aqui, aquele monte de coisa, vale tanto quanto a dissertação vale. Mas para você chegar na dissertação, tem que passar pela primeira filtragem, que é essa primeira etapa da prova objetiva. Então, olha só, se eu tiver um aluno que tem dificuldade em produzir um texto, não sabe fazer redação, ou não faz redação há muito tempo, ele provavelmente não é um candidato que está alçado para conseguir a aprovação.
Não, o crachazinho lindinho, aquele crachazinho do Banco do Brasil, vai ser para filtragem daquele aluno que conhece bem TI, vai se dar bem na prova de língua portuguesa, conhece matemática e estatística e, além disso, vai fazer uma boa pontuação em redação. Esse é que é o segredo da coisa. Vocês estão entendendo? Agora vem uma outra coisa, deixa eu aumentar aqui para falar para você uma coisa importante. Tem uma outra coisa que é bem importante, que é o seguinte. A experiência que a gente tem com a dissertação em concurso público, e eu quero que você observe que cada vez mais as provas de concurso público estão pedindo dissertação. Você pega lá, por exemplo, PM, Polícia Militar, gente, está pedindo basicamente, quase todos os editais de PM estão pedindo a redação. Então, a redação está cada vez mais se popularizando. Olha, eu dou aula para isso há 30 anos, não era assim. A dissertação era rara, aparecer uma dissertação em prova de concurso público. Né? Agora aparece em todos os níveis, inclusive em nível médio. Então, era comum você, numa Receita Federal, ter questões discursivas, agora você tem questões discursivas até para ensino médio. Significa dizer que a redação está instituída, para quem está fazendo concurso público, ela tem que ser incorporada por aquele concurseiro que quer uma vaga interessante, porque a boa parte das provas vai trazer a dissertação. Então, eu tenho observado na prática que muitas vezes os candidatos dizem assim, ó, mas vai cair em dissertação? Quer dizer, o pavor da dissertação. Outra coisa que a gente observa também, o candidato sempre deixa a dissertação por último. O candidato sempre, na hora de fazer a prova, deixa a dissertação por último, porque é mais fácil marcar cruzinha. Claro, vai marcando cruzinha, marcando cruzinha, marcando cruzinha, é mais confortável do que ter que parar, pensar, organizar ideias, escrever. Isso é muito mais difícil. Então, para você conseguir a aprovação no Banco do Brasil, vou ser sintético agora, para você conseguir a aprovação no Banco do Brasil, você tem de fazer a redação. Você tem que ser bom em redação. Isso pressupõe que, além da teoria, você tem de dominar a prática, você precisa praticar a redação. Se você não fizer isso, e você tem aí alguns meses para conseguir estudar, não vai rolar. E não adianta deixar isso para o final. Não adianta deixar isso para as últimas semanas. A prática tem mostrado que esse candidato não é o candidato forte. Por quê? Porque a redação pressupõe um trabalho, etapas que vão sendo vencidas e o candidato vai melhorando gradualmente conforme ele vai praticando a redação e não tem saída. Ou seja, são duas provas. A primeira prova, tudo que você vai estudar tem o mesmo valor da segunda prova. São duas grandes filtragens pelas quais você tem de passar. Vamos dar uma olhadinha? O que mais que eu separei aqui para você, então? Olha lá. Então, aí vem os critérios, né? Os critérios, gente, são os mesmos em qualquer lugar. Às vezes muda uma coisa ou outra, mas, na verdade, quem sabe fazer uma redação argumentativa, sabe fazer redação argumentativa para qualquer um. E outra coisa que eu quero falar para você que é importante, tá? Olha só, você tem que saber como estudar. Vê bem, pelo amor de Deus, gente, uma dissertação argumentativa para concurso público não tem nada a ver com aquela redaçãozinha padronizada que anda aí, a redaçãozinha do Enem, que tem que fazer intervenção, botar repertório. Não tem isso numa dissertação desse gênero aqui. Não precisa, no edital não fala sobre isso, não é assim que se faz uma redação. Eu tenho que saber argumentar, conhecer a estrutura do texto argumentativo, saber entender o que é exatamente argumentar, como argumentar, os tipos de argumentos que a gente usa e treinar essa estrutura. Legal? Treinar a adequação à proposta, ou seja, entender aquilo que está sendo pedido. São alguns passos que precisam ser dados, mas isso só funciona se você treinar. Não tem outro jeito. Não existe milagre. E não adianta você ficar baixando vídeos na internet, assistindo o professor dando aula, porque só isso não basta. Você vai ter que ter uma boa teoria e uma boa prática, as duas coisas juntos, para conseguir a nota de aprovação no Banco do Brasil. Você quer ver uma coisa? Vai lá. Aí vem critérios, né? Adequação ao tema proposto, adequação ao tipo de texto solicitado. Quer dizer, o tema proposto, se você entendeu a proposta na frase temática, se você não sabe o que é uma frase temática, olha os vídeos que eu posto sobre isso, frases temáticas, aqui no meu canal você vai encontrar muito material sobre isso. A adequação, tipo, o que é uma dissertação argumentativa? Usar mecanismos de coesão, que mecanismos são esses? Organizar, selecionar, reclamar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Ou seja, aqui a letra D é a parte da argumentação. A letra E é o domínio da norma padrão. Aí entra toda a gramática. Legal? E critérios para zerar a redação, fugir ao tema,
fugiu ao tema proposto, não fez uma dissertação argumentativa, escreveu uma carta, por exemplo, ou fez uma narração, aí ele tira 0, né? Enfim, são questões universais, aqui não tem absolutamente nada de diferente em relação a esse edital. Bom, qual vai ser a habilitação aqui? Quantas redações vão ser corrigidas? Aí você tem que olhar lá o anexo 2 para ver o número de vagas, porque as redações que serão corrigidas, elas equivalem até a 3 vezes o triplo do somatório total do número de vagas, e inclusive do número de cadastro de reserva. Legal? Então, eles não vão, até porque é impossível fazer isso, corrigir todas as redações, tem uma régua de correção. Legal? E outro aspecto bem importante também, deixa eu voltar aqui na telona, que a nota de corte para você concorrer é até 70% de aproveitamento, ou seja, de 100 pontos para você continuar na luta, você tem que tirar no mínimo 70 pontos em 100, ou seja, você tem que ter essa pontuação mínima para continuar concorrendo. Você está vendo que a dissertação, portanto, vai ser uma filtragem muito grande. Mais do que isso, a gente sabe que os candidatos que se preparam para concurso público, a maior parte deles tem uma dificuldade na dissertação. Então, isso é um agregado a mais para mostrar como a redação vai filtrar muito os candidatos. Muitas vezes os candidatos ficam focados, como acontece regularmente, ficam focados nas matérias regulares, né? Por exemplo, eu vou estudar língua portuguesa, eu vou estudar, então, conhecimentos bancários, eu vou estudar TI, mas esquecem da dissertação. Então, são 2 grandes filtragens, a primeira prova e a segunda prova. As 2 são juntas, você tem que saber as 2 coisas para ser um candidato que está concorrendo. O que eu tenho para você? Se você olhar aí, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu telefone, você entra no WhatsApp para pegar mais informação, mas eu tenho um curso prontinho para você, em que tem a teoria associada à prática. Você, em 3 meses, fica prontinho para fazer essa dissertação, sendo que, além de tudo, eu trabalho a gramática também, então eu trabalho a dissertação com a gramática, aquelas questões que caem correntemente. Tem um curso pronto no Hotmart sobre isso. E se você pensar que português e dissertação formam 100 pontos da dissertação, mais 15 pontos de português, são 115 pontos de 200 pontinhos. Então, esse é um bom começo para você estudar. Outra coisa importante, o edital, quando você olhar a parte toda de língua portuguesa, muita gente vai ficar impressionado com a quantidade de itens ali que aparece na língua portuguesa. Isso é o comum de todas as provas, gente. Você tem todo o conteúdo ali. Legal? Então, não adianta a prova de língua portuguesa, você nem olhe para o edital. Você tem que saber tudo, tem que estudar tudo. E a prova de língua portuguesa, a gente sabe que cai em todos os concursos públicos, portanto, é o começo de todo o papo. Eu não preciso nem esperar edital para estudar língua portuguesa. O aluno que está estudando para concurso público já vem estudando língua portuguesa, ele vai apenas fazer alguns simulados, vai aprimorar, vai melhorar, porque a educação é exatamente isso, né? A gente vai construindo um edifíciozinho, vai, para e passo, vai melhorando cada vez mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente está pronto para estudar. Então é bem importante, porque educação a gente não perde, a gente aprende. E se eu faço o concurso e não passo, alguma coisa eu aprendi. E o conhecimento vai se agregando. Então, o primeiro passo para a gente conseguir, nesse edital aqui, uma boa solução, conseguir uma possibilidade boa de aprovação, é língua portuguesa, dissertação, estudar TI, fundamentalmente. Esses são os passos iniciais, e disso aí eu trago para vocês aqui o meu curso, que vai tratar da dissertação e da prova de língua portuguesa, portanto, 115 pontinhos dos 200 pontos. Se você quiser saber mais, vai lá, entre em contato no meu WhatsApp, vou deixar também aqui o link para o curso do Hotmart. Você vai dar uma papirada, vai olhar, mas olha só, não adianta ficar aí sentadinho pensando na vida, porque a prova é em abril. Tempo hábil para estudar, você tem que começar agora, já, amanhã. Foco e determinação, resiliência, são as palavras-chave para se conseguir aquilo que a gente está buscando. Se você quer uma vaga boa num concurso público, numa empresa pública, você vai ter que fazer um esforço de alguns meses de estudo, de foco, e às vezes mais do que alguns meses, às vezes um ano inteiro de estudo e preparação. Tamo junto aí. Vamos lá? Entre em contato comigo que eu ajudo você, e não vai deixar de esquecer de dar um joinha aí, beleza?